Olá, queridos e queridas! Que bom novamente neste dia podermos nos reencontrar para esse nosso momento de culto, de celebração, de louvor, de adoração, de meditação na palavra do nosso Deus. Nos encontramos no quarto final de semana na Quaresma, para o qual somos convidados e convidadas a celebrarmos com alegria. Somos saudados neste culto com o Salmo de número 107, versículo 1, que assim nos diz: Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Com o salmista e a partir do salmista, nós somos convidados e convidadas a darmos graças ao nosso Deus, a louvarmos o seu santo nome, porque Ele é bom, por tudo aquilo que Ele já fez sobre e entre nós. E com alegria queremos também assim louvar e celebrar. Convido para cantarmos juntos e louvarmos ao nosso Deus, cantando Quero Louvar-te. Nos reunimos neste dia em nome do Trino Deus,
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, somos convidados e convidadas a nos colocarmos em oração, lembrando que somos pessoas falhas e pecadoras, e diante de Deus queremos nos colocar assim como somos, sem nada a oferecer a não ser nossa culpa e o nosso pecado. Mas Deus nos recebe de braços abertos para ouvir também a nossa confissão. Assim queremos nos colocar em oração. Querido e amado e bondoso Deus, graças te rendemos pelo dia de vida que tu concedeste a mim e a cada um e cada uma de nós que neste momento celebra junto esse momento de culto. Queremos agradecer-te pelo dom da vida e por todas as dádivas que tu já nos presenteaste neste dia, e pelo qual queremos te ser gratos, queremos dar louvores a ti, reconhecendo, ó Deus, que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Neste contexto da tua misericórdia, reconhecemos também as nossas falhas, as nossas faltas, a nossa culpa, o nosso pecado. Pecados estes que cometemos contra ti, contra o nosso próximo, contra nós mesmos e também contra a tua criação. Seja em palavras, pensamentos, atitudes, seja também por omissões. Muitas vezes omitimos o testemunho do teu Evangelho, omitimos atitudes cristãs que devem ser demonstradas para dentro deste mundo a partir da orientação da tua palavra. E que muitas vezes, por medo, por vergonha ou por qualquer outro sentimento, nós não o fazemos como devemos fazer. E assim nós clamamos pelo teu perdão. Em tua bondade, venha abrir a tua santa palavra neste dia, abrindo também a nossa mente e o nosso coração, para que ao lermos, estudarmos, ouvirmos, meditarmos na tua palavra, tu preenchas o nosso coração com a tua vontade, com o discernimento da tua palavra. E com esta tua palavra nos transforme de dentro para fora. Conceda-nos a oportunidade de uma conversão, mudança de direção, mudança de atitudes, seja no ser, pensar e no agir. É o que nós rogamos, pedimos e agradecemos por Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor nosso Deus, por meio da sua palavra, nos lembra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se assim nós o buscamos de coração sincero e arrependido, também clamando pelo perdão dos nossos pecados, com toda certeza encontramos a Deus e somos encontrados por Deus. E Ele nos concede assim o perdão dos nossos pecados, que também eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos assim ouvir também as leituras bíblicas indicadas para este dia, e a primeira leitura que queremos ouvir a encontramos no livro de Números, no Antigo Testamento, capítulo 21, os versículos 4 até 9. Então os israelitas saíram do monte Or, pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho, o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra,
olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Queremos ouvir assim também a segunda leitura bíblica indicada para este final de semana, onde encontramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Queremos assim também ouvir a terceira leitura bíblica indicada para este final de semana, que encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 14 até 21, que assim nos diz: Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Até aqui as leituras bíblicas para este dia. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e vivem a partir dela. Queremos nos preparar para ouvirmos a pregação, a reflexão da palavra, cantando juntos Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo, contigo, com todos nós, nos trazendo entendimento da palavra do nosso Deus. Para onde está voltado o nosso olhar? Certa vez perguntaram a um famoso malabarista qual era o segredo do seu sucesso de conseguir caminhar sobre a corda bamba com tanta facilidade sem precipitar-se das alturas. Então ele revelou que o segredo era manter os olhos fixos no alvo, ou seja, no seu destino, no outro lado da corda. Nos encontramos no período da Quaresma, onde de forma especial somos levados a também lançar o nosso olhar para o alvo, a trajetória e evento da Semana Santa, o que implica relembrar e vivenciar todo o sofrimento e morte de Jesus Cristo, culminando assim na manhã da Páscoa, onde celebramos a vitória da vida, da ressurreição sobre os sinais de sofrimento e de morte. Contudo, parece que nós, eu e você e toda a humanidade, temos a tendência de nos esquecer rapidamente e com muita facilidade desta trajetória, da manifestação do amor de Deus por toda a humanidade. Muito embora dentro do calendário litúrgico da Igreja, a Quaresma seja um dos momentos mais importantes da e para a caminhada de fé cristã, o mesmo deveria estar conectado com o todo do mesmo calendário eclesiástico, não somente nesta ocasião ou somente neste ciclo, mas todo o ciclo do calendário. Ou seja, nosso olhar deveria permear desde o início do anúncio dos profetas sobre a vinda do Messias, o olhar para a manjedoura em Belém, o ministério de Jesus, sua morte, ressurreição, ascensão e espera e expectativa da sua volta. Tudo isto, e a partir disto, deveríamos então novamente ser levados a olhar ao nosso derredor para a vivência de vida e de fé, nos motivando a servir com os nossos dons a Deus e ao nosso próximo. No entanto, jamais deveríamos tirar os olhos do destino, do alvo, pois quando isto acontece, experimentamos as consequências. Os textos bíblicos indicados e previstos para este quarto domingo na Quaresma nos lembram da importância de respondermos à pergunta: para onde está voltado o nosso olhar? No texto do Antigo Testamento, do livro de Números que ouvimos há pouco, vamos encontrar o contexto da caminhada do povo de Israel rumo à Terra Prometida e que nesta caminhada este povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Fato é que o povo começa a olhar ao seu derredor para as coisas periféricas, não centrais na caminhada, e começam então a murmurar, a reclamar e vão muito além disto. Expressam até que prefeririam ter ficado no Egito, lá onde eram escravos, ao invés de estarem no deserto, que segundo eles era lugar onde estavam passando fome e sede. Mas se olharmos para os capítulos anteriores à nossa leitura, vamos perceber que eles receberam de Deus o maná, que era o pão para eles, assim como carne de codornas, mas que, segundo eles, era muito pior do que no Egito. Eles mesmos expressam isso quando nós olhamos lá para o capítulo 11, versículo 5, onde eles dizem: no Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. E que novamente no nosso texto aparece como expressão no versículo 5, onde diz: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível.
Em outras palavras, quando o povo deixou de olhar para o alvo, para o ponto de chegada, que seria a terra prometida por Deus, a terra esta que mana leite e mel, terra boa, rica, produtiva. Quando eles fazem isso, eles também deixam de lado o seu olhar para o que Deus havia feito já nas suas vidas e na história do seu povo até ali. Inclusive, eles deixam de ver como dádiva de Deus o sustento que eles têm à sua disposição. Diante deste murmúrio e reclamações, o que segue no nosso texto chama a atenção do povo e os leva então a arrepender-se das suas atitudes, das suas murmurações, das suas reclamações e a focar novamente o seu olhar no Senhor Deus, o Senhor de onde vem a salvação. Diante do ataque das serpentes, que levam pessoas à morte, eles são levados a ouvir e a obedecer à orientação de Deus. São levados a olhar para a serpente de metal construída por Moisés, por meio do qual Deus queria novamente lembrá-las de que o olhar de obediência a Deus traz vida e salvação. Quando olhamos para o texto da carta de Paulo aos Efésios, nós também somos lembrados de que diante da desobediência humana que causa a morte e castigo diante de Deus, sinais de perdão, vida e salvação são simplesmente presente, dádiva de Deus que por pura misericórdia e graça Ele nos oferece. O apóstolo Paulo faz questão de lembrar que não se trata de merecimento, nem mérito ou conquista do ser humano, mas, pelo contrário, a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Em outras palavras, Paulo fala do olhar voltado para Cristo, que é a salvação e que nos é dada como presente e que recebemos por meio da fé nele, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. O Evangelho para este final de semana, que também ouvimos há pouco, está no contexto do diálogo de Jesus com o líder judeu, o fariseu Nicodemos, que procura Jesus na calada da noite. Jesus então expõe de que somente é possível ver o reino de Deus mediante um novo nascimento, ou seja, passar por uma transformação, uma mudança de direção na vida, experimentar uma verdadeira conversão, deixar de olhar para as suas próprias obras, para os seus próprios pressupostos como mérito ou conquista do favor e perdão de Deus, lançando então assim o olhar única e exclusivamente para o alvo que é Deus e o seu amor incondicional pela humanidade. Isto nos é lembrado no versículo 16, quando Jesus então diz que Deus amou ao mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Quando Nicodemos diz não entender este novo nascimento, Jesus usa a figura da serpente de metal levantada por Moisés no deserto, onde todo aquele que, estando ferido pelas mordidas das serpentes venenosas, olhando na sua direção e nela fixando seu olhar, era então curado, restaurado e salvo inclusive da morte. Jesus, desta forma, aponta para a centralidade da salvação, que ao olhar para o crucificado e a sua obra salvífica na cruz, cura, restaura e salva do poder da morte, do pecado e do diabo a todo aquele que olhar para o crucificado e ressurreto. Jesus lembra ainda que todos aqueles que fixam o seu olhar, então, no crucificado e ressurreto e creem nele como Senhor e Salvador, não morrerão eternamente e nem serão julgados pelos seus pecados, mas terão o perdão, salvação e vida eterna. Amados e amadas, para onde está voltado o nosso olhar?
O povo de Israel estava olhando somente para os seus próprios interesses e necessidades e não conseguiam mais olhar, enxergar e ver o agir e cuidado de Deus nas suas vidas. A consequência foi murmúrio, reclamações e, não por último, rebeldia contra Deus, o que fez com que enfrentassem assim as consequências de sua desobediência e incredulidade. Paulo também lembra aos Efésios de que quando o ser humano não olha para o alvo, mas vive em desobediência e pecado, a consequência é o afastamento de Deus e a morte eterna. As mesmas lembranças cabem a nós, a mim, a você e a toda a humanidade ainda hoje. Como eu e você temos vivenciado o nosso dia a dia? Também temos desviado o nosso olhar do alvo, esquecendo-nos do cuidado e agir de Deus na nossa vida e no mundo, tendo como expressão também a murmuração e a reclamação? Os 3 textos deste final de semana nos convidam a olhar para o Deus da salvação, aquele que em misericórdia e graça nos recebe em sua presença, tomando sobre si os nossos pecados e nos presenteando o perdão com nova vida, com um novo nascimento. João ainda nos lembra que em Jesus Cristo crucificado e ressurreto, Deus mandou a luz ao mundo, diante do qual todas as coisas estão descobertas e que devemos buscar então caminhar na luz do Senhor, na sua presença e sob a sua vontade. Assim como o malabarista da história do início da nossa reflexão, fixemos também diariamente o nosso olhar na chegada, no alvo. Experimentemos então assim a graça, a misericórdia e o perdão de Deus, que a nós é presenteado, e então vivamos servindo ao Senhor com os nossos dons no mundo, tanto no tempo da Quaresma, mas também durante todos os demais dias do ciclo do calendário da Igreja, ou seja, durante os 365 dias do nosso ano. Deus nos abençoe hoje e sempre, para que nossos olhos não sejam desviados, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para lugar nenhum, mas a partir do olhar fixo no alvo, na chegada, a partir então deste olhar nele, no crucificado e ressurreto, então sim possamos olhar ao nosso derredor e servir a Deus com os nossos dons que Deus nos concede. Que Deus assim nos abençoe e guarde com sua palavra, hoje e sempre. Amém. Queremos assim nos colocar também na presença do nosso Deus em oração. Oremos. Querido e amado e bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos deste novamente neste dia para nos reunirmos em culto, mesmo que virtual. Nós te agradecemos pela tecnologia que nos possibilita, mesmo com esta nova situação que exige de nós o isolamento, que exige de nós a não presencialidade nas celebrações de culto e também de grupos, mas que nós podemos nos reunir e estudar a palavra também por este meio. Que a palavra que hoje nos deste e que nós podemos assim deixar que ela fermente e produza o seu fruto no nosso coração, que ela também possa servir para produzir frutos dignos do teu reino neste mundo. Queremos também, ó Deus, trazer diante de ti nossos pedidos e agradecimentos. Nós queremos te pedir, ó Deus, por todas as pessoas que passam por dificuldade de saúde, por pessoas enfermas que lutam pela sua saúde, pelo restabelecer da sua saúde, sejam pelas mais diferentes causas e situações.
Ó Deus, Tu que és Senhor sobre tudo e todos, também Tu que és o médico dos médicos, conceda, Senhor, se for do Teu agrado, o restabelecimento da saúde. Que o tratamento aplicado possa também trazer o seu resultado e que se for do Teu querer, também seja um resultado positivo de restauração completa. Nós queremos também te pedir, ó Deus, em especial, pelas pessoas que cuidam, pelos médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, enfim, farmacêuticos, toda a equipe da área da saúde que está na linha de frente também nesse tempo difícil da pandemia. Ó Deus, esteja cuidando, abençoando e protegendo também a estes cuidadores de todos nós. Queremos também rogar, ó Deus, pelas famílias enlutadas. Nós fomos surpreendidos negativamente novamente nos últimos dias pelo número elevado de mortes por causa da pandemia. E estas somente estamos falando da pandemia, mas também de outras causas que levaram pessoas, entes queridas. E diante do cenário da pandemia, não é permitido sepultar e despedir-se das pessoas de forma digna. Por isso nós rogamos por todas as famílias que choram e pranteiam os seus amados e amadas. Ó Deus, que ali Tu sejas o conforto e o consolo, para que também possam experimentar o Teu cuidado e a Tua presença. Nós queremos também rogar por todas as pessoas que, por causa do cenário que estamos vivenciando, não têm o pão à mesa, que estão passando por necessidades básicas de subsistência. Conceda, Senhor, a possibilidade e que portas e janelas possam ser abertas para que o pão à mesa destas pessoas possa também acontecer. Queremos também, ó Deus, rogar por todas as nossas autoridades, sejam as autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Conceda, Senhor, sabedoria para os encaminhamentos necessários, para que a vida e dignidade de vida do nosso povo esteja acima de todo e qualquer interesse pessoal, ideológico ou político. Queremos também te pedir por nossas comunidades, paróquias, sínodo, pela nossa igreja, mas a igreja de Cristo no mundo. Queremos rogar por todos os membros, lideranças, ministros, ministras, também aquelas autoridades eclesiásticas que têm a responsabilidade de conduzir, encaminhar e decidir o melhor para a caminhada de tua igreja. Dá-lhes discernimento e sabedoria a cada novo dia. Ó Deus, tudo aquilo que está guardado em nosso coração individualmente, e Tu nos conheces ali onde nós estamos, em nossos lares, em nossos espaços, em nossas famílias. Tu que conheces tudo aquilo que pesa, que traz aflição ao nosso coração, mas também alegrias e agradecimentos e gratidão. Tudo nós queremos confiar na Tua presença, quando juntos nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Somos convidados e convidadas também a ouvirmos e cantarmos juntos um hino de gratidão. Te agradeço. Que
Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. Lembro-vos ainda de que os avisos, recados e comunicados por parte da nossa comunidade estarão projetados logo ao término desta celebração, para o qual eu lhe convido para atentar, para estares informado, informada. Convido assim para que estendas a tua mão ali onde estás, para receberes a bênção do nosso Deus. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos e todas. E nos encontramos virtualmente durante a semana no quadro Tempo de Reflexão, diariamente também por meio da mensagem escrita das senhas diárias. Não deixe de meditar e orar sobre a palavra do Senhor, também clamando pela misericórdia de Deus sobre o cenário que estamos vivenciando. Abençoado final de semana e abençoada semana de atividades a cada um e a cada uma de nós.